Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, dando continuidade, né? Já aquelas palavras que vai mudar a sua vida, que vai plantar a semente e vai destrinchar, né? Algumas coisas impostas pela religiosidade, eu vou sempre explicando de uma maneira prática, irmão. Tu sabe por quê, irmão? Que eu bato tanto no negócio de religiosidade? Porque não é só por causa também, né, que é gravíssimo, que foram pessoas excessivamente religiosas que mataram Jesus e matam até hoje. Porque quando você não faz assim os princípios da bondade, né, do ser humano que Deus estabeleceu na palavra dele, você mata Jesus, você sacrifica ele de novo. Você está dizendo lá em Hebreus, tá? E então, irmãos, olha só, que é tipo assim, eu também vi, irmão, muitos irmãos e irmãs que tinham uma performance maravilhosa, eram pessoas dentro da igreja que muito boas, e elas não aguentaram, elas ficaram frustradas, tá? Eu não sei o que houve, mas em alguns casos, eles eu chego a comparar com muitos casos de pessoas ateístas, que a Bíblia fala de apostasia, né? Voltou a estar na fé porque Deus não realizou, ou seja, não fez ou não evitou uma desgraça. Aí a pessoa se desiludiu com Deus e abandonou e foi para o mundo. Tá, irmãos? Então, olha só, isso acontece muito porque as pessoas foram condicionadas dentro de uma igreja a negociar com Deus. Tem igreja aí que ensina até você exigir de Deus. Gente, a gente não exige nada, não. O ar que nós respiramos já é o suficiente, irmão. E a graça do nosso Senhor Jesus, entendeu? Então, o intuito desses vídeos aqui é te mostrar de uma maneira prática, tá? Lá na frente, você, já com as suas próprias pernas, você vai fazer a sua verdadeira busca, porque a palavra também diz, querido, que se a nossa, assim, né? Se a nossa performance, vamos dizer assim, não exceder a dos escribas e fariseus, já expliquei isso no outro vídeo, a gente não vai entrar no céu. E também que o céu é tomado por esforço, então não adianta que preguiçoso não entra não, querido. Então não fica com essa, assim, relativizando Deus, botando Deus como um Deus muito bonzinho, que vai fechar os olhos, porque, irmão, olha só, um dos atributos de Deus, que é o menos pregado nas igrejas, é que ele é o Mishpah, é o Elohim Mishpah, que é o Deus da justiça, tá? Mas essa justiça não é só questão de justiça dele fazer juízo, dele consertar as coisas que ficaram impunes. A justiça também, irmão, que é o seguinte, o diabo, ele invade a sua vida, tá me entendendo? Com os maus costumes, com coisas, ele invade, ele arromba a sua porta e entra. Jesus, ele é completamente oposto, ele bate na sua porta, ele é educado. Ele também é o pai da ética e dos bons princípios. Só que tem o seguinte, irmão, a parábola do rico e do Lázaro, ela me mostra que você sendo salvo ou você sendo condenado, a sua consciência, a sua memória de vida permanece. Você vê lá que o rico estava pedindo para Abraão, né? Deixa eu sair daqui para avisar os meus parentes. Ou seja, ele tinha consciência do que ele fez e consciência para onde ele foi. Não entra nessa de espiritismo não, que eu fui espírita, né? De falar que você morre, aí zera tudo, se conserta tudo lá em cima no umbral, no nosso lar, aí depois você reencarna. Não entra nessa não, irmão. Porque uma das piores coisas do inferno, que pouca gente está pregando, é a sua consciência de você saber que o tempo todo Jesus estava mandando profeta, estava mandando aviso em cima de avisos para você não ir para lá, e você acabou indo por causa da sua teimosia e do seu descrédito. Você está me entendendo, irmão? Então, como é que uma pessoa, como é que Jesus, com a consciência permanecendo, o Jesus tem as coisas dele, ele não abre mão, como eu sempre falei. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda, é a gente que muda. Então, olha só, ele não vai voltar a estar na palavra dele. Só que tem o seguinte, irmão, para você adentrar os céus, você tem que querer, tem que amar e você tem que fazer as coisas de Deus na sua palavra. E isso também exige adoração, santificação, entendeu? E principalmente a leitura da palavra. Então não adianta, porque se você nunca quis saber de Cristo, não adianta que Cristo não vai te pegar à força.
e fazer você morar com ele. Eu vejo muitas postagens aí, eu falei assim, Senhor, como esse mundo está perdido. Botando lá, tem até música que fala que Renato Russo, né, vamos dizer assim, eu era fã do Renato Russo, meu apelido no karaokê, na época que eu trabalhava no hotel, era Ricardo Russo. Eu tinha a voz igualzinha a ele, né? Que eles falavam, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Então, irmão, só que hoje eu vejo pessoas falando que Renato Russo está tocando lá no céu. Irmão, eu não vejo. Eu não estou julgando aqui, porque a gente nunca sabe o que acontece nos últimos momentos da sua vida. Por exemplo, o filho do rei Ezequias, tá? Se chamava Manassés. Se você pegar o primeiro livro de segundo Reis 18, não, 20, né? 20, 21. Ali está mostrando que ele foi um dos piores reis que existiram. Entendeu? Ele foi tão ruim que ele não foi nem enterrado quando ele morreu na mesma cidade de Davi, onde enterrava os reis, os grandes monarcas. Aí você já lê aquilo ali e já fala assim, foi pro inferno. Mas quando você lê segundo Crônica, que é tipo um espelho de reis, porque tem primeiro rei e segundo reis. Primeiro Crônica, segundo Crônica. Você já vê ali uma informação que não tem em reis, mas está em Crônica, diz que Manassés se arrependeu. Não está me entendendo? E quem se arrepende é salvo. Mas no caso do Renato Russo, irmão, esse homem ele tinha um conhecimento da Bíblia fantástico. Entendeu? Inclusive essa música que eu acabei de cantarolar aqui, se chama Monte Castelo, né, que ele lançou nos anos 90, no CD das 4 estações, que aquilo ali é 1 Coríntios 12, todo. Só que ele brigava com Deus, ele brigava com a palavra de Deus, entendeu? Ele fazia costumes contrários à palavra de Deus. E tem uma música dele, que é tipo assim, a empregada dele falou, ele morreu com 35 quilos, ele, em decorrência da AIDS, no apartamento dele no Leblon. E diz que ele fumava 4 maços de Marlboro por dia, e ele escrevia de 10 a 15 músicas, mas ele escrevia a música, mas ele tinha que se reunir, né, com o restante do Legião Urbana, para poder botar os arranjos, adaptando o arranjo na letra. Uma das últimas músicas dele, irmão, eu não sei assim, é completamente sinistra, mas no final que me chamou a atenção, o que eu estou falando nesse vídeo, é que ele diz assim, ó, eu ouvi falar que existe um lugar onde eu serei perdoado, onde eu serei curado. Eu preciso saber aonde tem esse lugar, porque eu estou precisando de ajuda. Ele escreveu isso. E eu li na época, na imprensa, nos anos 90, faz uns 30 anos atrás. Então, querido, as características dele, de toda a vida dele, conduta dele, o deboche que ele tinha com as coisas de Deus, não está me mostrando ele no coral dos anjos, me perdoe. Mas ele pode estar. Pode estar. Porque você não sabe o que acontece no último momento. Se Deus teve misericórdia, mandou uma pessoa de Deus lá, ele entregou a vida de Jesus nos últimos momentos da vida dele. Eu não vou julgar e não vou saber. Mas eu não quero que vocês se iludam, irmão. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis, que ele fala assim para Moisés, ao conceito de nações. Aí se lembra que eu falei para vocês que nações são pessoas? Ele diz assim, ó, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, você vai questionar Deus por isso? Mas olha só, irmão, como eu penso quando eu leio isso? Bom, Deus pode ter misericórdia de mim. Porque segundo a minha avaliação, vamos dizer assim, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu não cometo crime, né? Mas isso é a sua avaliação. O próprio Jesus disse que quando vinham as pessoas falando que ele era bom, ele fala, não, bom é Deus. E ele fala lá para Pilatos, quando ele é preso, né, no Getsemane, ele diz assim, eu não posso dar testemunho de mim mesmo. O que Jesus está falando com aquilo? Você não pode, irmão, se achar bom e salvo pela sua autoavaliação. Então, quando no dia do juízo de Apocalipse 22, se abrem 2 livros, tá? Assim, ó, nessa ordem, né? O livro das obras e o livro da vida. O livro das obras é tudo que você fez de bom, de ruim, já expliquei, né? E Deus vai pesar na balança. O livro da vida, irmão, ali Deus vai mostrar o seguinte, tudo que está na minha palavra, que é o manual do ser humano, se tiver aplicado na sua vida, você está com o nome no livro da vida. Você está me entendendo?
O livro da vida é a palavra de Deus. Por isso que o meu intuito aqui é sempre pregar a palavra de Deus, tá, irmão? Eu rapidamente aqui, no último vídeo, eu estava falando para vocês a experiência que eu tive com o Senhor, né? Não é muito frequente, mas quando o Senhor quer muito falar, Ele me usa e eu estou aqui para ser usado, Ele sabe disso. Eu não estou aqui para negociar com o Senhor, tá? Porque mesmo se Ele não me desse as bênçãos que Ele está me dando, irmão, e ainda assim eu pregaria a palavra dele, tá? Eu falei pro meu pastor que eu tô tipo o barqueiro do Titanic, daquele filme Titanic. Eu tô botando um monte de pessoas nos botes salva-vida e nem eu mesmo sei se eu vou me salvar. Porque eu sei da rigidez do Senhor, que ele é um Senhor rígido. Então quando ele delega funções da palavra dele para a pessoa, isso não é brincadeira. Ele não admite negligência, entendeu, irmão? Então eu estou sempre pedindo perdão a ele, mas eu não quero ficar uma pessoa sem vergonha, que fica errando sempre pedindo perdão. Entendeu, irmão? Então eu canalizo essa minha frustração, vamos dizer assim, ensinando a vocês o pouco que eu sei da palavra de Deus. Tá? Então naquela minha experiência, eu contei para vocês que que o Senhor me falou para lembrar de uma parábola. A parábola do mordomo infiel, que está em Lucas 16, tá? Olha só. E contou Jesus, assim, Lucas 16, versículo 1. E contou Jesus ainda a seus discípulos: havia um homem rico que mantinha um administrador. Esse, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens de seu patrão. E aconteceu que, mandando chamar, o interrogou: que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta conta da tua administração, porquanto já não podes mais continuar com essa responsabilidade. Diante disso, versículo 3, diante disso falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto a viver de esmola tenho vergonha. Já sei o que eu farei, para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado um dos seus devedores, indagou primeiro: quantos deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma conta, assenta depressa, escreve 50. Em seguida questionou o outro: e tu, quantos deve? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador orientou: toma tua conta, escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos desse mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz no meio da própria geração. Portanto eu vos recomendo: usai as riquezas desse mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhais amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos os recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vós não forem justos em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornares dignos de confiança em relação ao que dos outros, o que vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Em outras palavras, mamão. Irmão, essa parábola, ela se conecta, assim ao meu ver, com Josué 22. A Josué 22 foi o seguinte: ali, depois, assim, tem tribos que entraram na terra prometida, né? Porque Josué ele deu continuidade ao êxodo de Moisés, tá? Foi ele que passou além do Jordão, porque Moisés ficou, ele morreu, porque o Senhor falou que ele não iria ver. Então, depois daquelas conquistas das partilhas, alguns continuaram avançando, tá? Josué, e outros ficaram pelo caminho. Mas esses que ficaram pelo caminho, eles não foram amaldiçoados nem nada não. Só que quem avançou recebeu bênçãos maiores. Então aquele povo ali de Josué, que era a liderança, tá? É eles que levavam a Arca da Aliança, o tabernáculo. Aquilo representa as pessoas de Deus, irmão. Aquelas pessoas fiéis, aquelas separadas, entendeu? João Batista, aquela que veste pele de camelo e se alimenta de mel e gafanhoto. Pessoas separadas para aquilo ali. As outras tribos representam eu e você. Aquelas pessoas que creem em Deus, tá me entendendo? Mas não tem uma performance religiosa altíssima. E o que aconteceu? Uma dessas tribos, se eu não me engano, foi de Manassés. É Manassés, né? Uma eu sei que é de Manassés, a outra eu esqueci. Eles ergueram um altar, mas não sacrificaram. Aí a palavra de Deus diz em Josué 22, que o texto é longo.
ele diz que eles ergueram um altar, mas não sacrificaram, né? Aí alguns israelitas vieram olhar aquilo ali, não entenderam de nada, não perguntaram nada. Rúben e Manassés. Aí não perguntaram nada para as pessoas da tribo de Rúben e Manassés, aí foram lá e Josué fazer fofoca. Olha, eles estão adorando a outros deuses, estão virando as costas para Deus, ó. Eles receberam a partilha da terra, as bênçãos, o ouro, a prata, os espólio, estão adorando outros deuses. Aí, Josué, sabiamente, tá? Sabiamente, que tinha lá um sacerdote chamado Finéias, que já decretou o juízo, sem saber da história. Assim falou assim, ó, isso aí é punido com morte, com extinção da tribo, entendeu? Assim, é como se fosse um tapa na cara de Deus. Pô, Deus deu tudo e agora ele vai adorar outros deuses? Mas quem disse que era outros deuses, irmão? Então Josué, ele foi querer fazer o certo, o quê? Vai lá checar a história. Aí foi com Finéias, foi com tudo, foi com soldado, foi com tudo. Quando chegou lá a tribo, o representante da tribo de Manassés e de Rúben, ele explicou, não, meu senhor, não, isso aqui é como um memorial, a gente não sacrifica. Cara, ele falou tipo assim, irmão, eu não tenho moral, ou seja, eu não tenho preparo espiritual para sacrificar. Porque eles sabiam, eles tinham consciência que isso aí era dos levitas, era a responsabilidade dos levitas, que é povo separado por Deus para fazer o serviço sacerdotal. Ali está mostrando, irmão, que não é qualquer um que pode abrir uma igreja, não, querido. Deus tem que direcionar, porque aquilo ali vai dar com a maior riqueza que existe para Deus, aqui, para almas. Tá? Então, tem gente aí sem preparo, abrindo igreja e falando um monte de abobrinha, e tá fazendo uma geração de crente fraco, crente que não entende a Bíblia, porque eles não lê. Primeiro que se eles lessem, eles iam fechar a igreja no outro dia. Se é que eles têm temor. Tu tá me entendendo, irmão? Então isso foi que a tribo de Rúben e de Manassés falou, não, senhor, isso aqui é só um memorial para mostrar para minha geração, olha só, irmão, o que Deus fez por nós. Aí a palavra de Deus diz lá no final desse capítulo, está dizendo que ao ouvir isso, Josué ficou satisfeito e deixou eles lá. Entendeu, irmão? Então essa parábola do mordomo infiel se conecta com Josué 22, ele se conecta com Marcos 9, que Jesus manda os discípulos em dupla, sendo que tem uma hora que João ele volta, né, e fala assim, Senhor, encontramos um fazendo maravilhas no seu nome, devemos repreendê-lo? Jesus ele vira para ele e fala assim, de maneira nenhuma, porque quem não é contra nós é por nós. Irmão, isso é a prova que Jesus não está preocupado com performance religiosa. Essa passagem de Marcos 9, ele quer dizer assim, ó, Senhor, nós encontramos um aí fazendo um milagre, só que ele não está numa igreja evangélica. Ele é católico, ele é espírita, não sei, ele é ateu, mas ele está fazendo maravilha. O fato é que ele está fazendo maravilha. Devemos repreendê-lo, Jesus? Não. Está fazendo bem, cara. Por que tu vai repreender o cara? Não está me entendendo, irmão? Então, conforme a sua caminhada cristã, você vai pegando o corpo e você vai se separando mais. Aí é que eu falo para vocês vão se encaixando na obra do Senhor. Mas tudo com calma, irmão. Com calma. Cuidado, que tem gente que fala assim, olha, eu vejo você um grande pregador. E se não for o que Deus separou para você? E se Deus quer que você pregue para 2, 3 almas só, na sua vida inteira? Porque isso acontece. Tu tá me entendendo? A minha esposa, ela quando pegava o ônibus, ela falou que 2 mulheres em dias diferentes, até em anos diferentes, ela, no ponto do ônibus, contou a vida dela todinha. E essas 2 pessoas falavam assim, olha, eu não falo isso pra ninguém, segredos profundos, entendeu, irmão? E a minha esposa escutou aquilo tudo. A minha esposa, ela inspira a confiança das pessoas, entendeu? Pelo modo correto que ela foi criada. Só que eu falei pra ela, olha, você deixou escapar 2 almas que Deus te mandou. E quando eu falei isso pra ela, ela passou a ler mais Bíblia. Aquelas pessoas, elas estão pedindo um conselho pra você. Um conselho que eu te falei. Ela não veio te pedir dinheiro, ela veio contar a tua vida, porque ela quer um conselho vindo do Senhor, tá? Para mudar a vida dela de uma forma definitiva. A partir dali é um divisor de águas, ela vai pensar diferente.
Então ela precisava de um conselho bíblico para você. Então, vê se você lê a Bíblia, porque quando isso acontecer de novo, porque eu tenho certeza que o Senhor levantou outros valentes, ou homens e mulheres, que pregaram aquilo que você deveria pregar. Não deixa essas oportunidades passar, irmão. Tá me entendendo? Como eu te falei, a obra do Senhor é imensa. E o do mordomo infiel, olha só, aquilo ali está dizendo, é uma pessoa pecadora, uma pessoa, assim, ela é desonesta no contexto, mas é uma pessoa que erra, porque pecado quer dizer errar o alvo, entendeu? Qual é o alvo que Paulo explica? O alvo é a salvação em Cristo Jesus. Então, quando você peca, você erra o alvo, você se desvia do caminho, entendeu? Então, o que acontece, irmão? Esse mordomo infiel, ele representa aquelas pessoas que erram, mas elas tentam compensar com alguma espécie de bondade, dando alguma vantagem. Basicamente, ali é o seguinte, a pessoa ela usa um dinheiro para fazer o bem. Ah, mas esse dinheiro aí, eu não sei o que, esse dinheiro aí foi um dinheiro aí meio ilícito. Mas a pessoa está usando para fazer o bem, tu tá me entendendo, irmão? Para ajudar os outros. O Senhor, ele leva em conta que isso vai tudo para a balança, irmão. Tu tá me entendendo? Então, meus amados irmãos, esse era o vídeo que eu queria que esclarecesse. Você aplica na tua vida. Por isso que logo em seguida Jesus me fez me lembrar, o ardor, né? Me fez me lembrar dessa parábola do mordomo infiel de Lucas 16 e falou para eu aplicar na minha vida e pedir para os irmãos aplicar na de vocês. Entendeu? Então ele está falando isso, olha, e logo em seguida ele falou, você tem contas a acertar comigo? Eu tenho. E eu vou acertar. Ele já sabe. Você tá me entendendo, irmão? Ele já sabe que eu vou me acertar. Mas só que o que ele quer de mim? Uma adoração assim, que tipo, tome teu tempo todo, que você se dedique e que você fique frustrado igual esses irmãos que eu te falei, que eram excelentes dentro de uma igreja, mas foram pro mundo? Não. Não. Ele não quer, porque em Eclesiastes mesmo ele fala que tudo há um tempo e um propósito. O meu pastor ele falou uma coisa interessante. Se você ficar lendo Bíblia e orando o dia inteiro, você vai para o inferno. Eu achei esquisito, mas é certo. Porque ele falou que tem tempo de trabalhar, tá? Você que trabalha, irmão, o teu patrão tá te pagando para você trabalhar para ele, não é para ficar lendo Bíblia, não. Eu orando, não. Tem o teu tempo para isso que eu tô falando. A gente tem que ter sabedoria. Porque essa parábola, Jesus ele destaca a sabedoria. Irmãos, eu ia botar uma pequena lista aqui de pessoas, né? Que tá até me surpreendendo, né? Que botou lá nos comentários que eles querem ouvir a verdade, que eles assistem meus vídeos. Só que o vídeo ficou longo, eu vou deixar pro próximo, tá? E eu também queria fazer uma oração para todos os meus amigos, tá? O Senhor está me impulsionando a fazer uma oração para todos os meus amigos. E eu tenho certeza que no final dessa oração, irmãos, Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês, tá bom? O vídeo ficou longo. Deus abençoe a todos grandemente.